Divisão celular, mitose e meiose. Qual a importância da divisão celular por mitose? Crescimento do organismo, pode ser animal ou vegetal, formação do embrião, regeneração dos tecidos por reposição de células perdidas por corte, queda e o envelhecimento. Para que estudar a mitose? Conhecendo o processo, podemos descobrir novos medicamentos que sejam mais eficazes, aprimoramento de técnicas para auxiliar no tratamento de, por exemplo, contra o câncer, compreender o processo reprodutivo de alguns seres vivos e ajudar na manutenção dessas espécies de maneira equilibrada para o planeta. Você sabe o tempo de vida de uma célula? O tempo de vida de uma célula pode variar conforme a espécie. No ser humano, existem células que vivem apenas alguns dias e outras que podem acompanhar o indivíduo por toda a vida. Quanto à longevidade das células, estas podem ser classificadas em lábeis, curta duração. Exemplo são os gametas, duram 2 ou 3 dias, e as hemácias, ou glóbulos vermelhos do sangue, no máximo 120 dias. Células estáveis duram meses ou anos. Constitui a grande maioria, dentre elas, numerosas variedades celulares do nosso organismo. São células que se diferenciam durante o desenvolvimento embrionário e depois mantêm um ritmo constante de multiplicação. Exemplo são fibras musculares lisas e os diversos tipos de células epiteliais e conjuntivas. Células permanentes duram toda a vida. Resultam de uma diferenciação celular muito precoce no embrião. Atinge alto grau de especialização. Por isso, depois de concluída a formação embrionária, perdem a capacidade de reprodução. É o que se verifica com as fibras musculares estriadas e com os neurônios. Não há renovação dessas células no organismo depois do nascimento. Mitose é o processo de divisão celular em que uma célula se divide e produz 2 cópias de si mesma. As células filhas são idênticas à célula mãe. Intérfase. Uma célula não está permanentemente em mitose, isto é, não está sempre se dividindo. A maior parte da vida da célula é representada pelo período entre divisão celular e outra conhecido por intérfase. O ciclo celular se divide em intérfase e mitose. Uma célula eucariótica em intérfase deixa ver claramente o citoplasma e o núcleo. Durante a intérfase, a célula encontra-se em seu momento de maior atividade metabólica, podendo ser dividido em 3 fases, sendo elas G1, que se inicia após a citocinese de uma divisão anterior. A célula começa a aumentar de tamanho e a duplicar os componentes dispostos no citoplasma. Em G1, também são produzidas moléculas de RNA que atuarão na síntese de proteínas. S, ou síntese, período no qual ocorre a duplicação ou replicação do material genético, DNA, onde este faz uma cópia idêntica de si mesmo, sendo fundamental para a divisão celular. G2. A célula continua aumentando seu tamanho e duplicando as organelas. Como o volume da célula sofreu um grande aumento, faz-se necessário o início da divisão celular. Fases da mitose. Prófase. 1. DNA desespiralizado, dispostos na célula de maneira desorganizada. 2. Início da espiralização do DNA para formar os cromossomos. 3. Duplicação dos centríolos, formação do segundo par. 4. Migração dos centríolos para os polos opostos da célula. 5. Rompimentos e degeneração da carioteca.
Metáfase. 1. Grau máximo de espiralização dos cromossomos visíveis ao microscópio óptico. 2. Cromossomos duplos alinhados lado a lado no equador da célula. 3. Centríolos dispostos nos polos opostos da célula. 4. No final da metáfase, ocorre a divisão dos centrômeros. Anáfase. 1. Encurtamento das fibras do fuso. 2. Cromossomos simples, cromátides irmãs, puxada para os polos da célula. 3. Início da desespiralização dos cromossomos. Telófase. 1. Ocorre a citocinese, divisão do citoplasma. 2. Formação de duas células filhas contendo o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, porém simples. 3. Formação de duas novas cariotecas e 2 novos nucléolos. 4. Cromossomos se desespiralizando e as fibras do fuso desaparecem.